Ah, agora Olá, sim. Agora Agora estou deu? te enxergando. Isso mesmo, agora estou te enxergando direitinho. Boa Tudo bem, noite. doutor? Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite para todos. E hoje, ao contrário da outra vez, eu tô com a caneca de chá. Pronto. Aqui, ó. Ah, muito bem. E qual o chá que o senhor fez? O meu tradicional, que é multifolhas, hibisco, moringa. Dessa vez eu tô sem chá verde porque a minha nutricionista pediu para eu deixar um pouquinho de fonte de cafeína de lado. Ela disse que eu já sou pilhado demais. Camomila e hortelã. Muito bem. Eu fiz um chá de açafrão já para entrar no nosso tema, né, de hoje, que é sobre saúde mental. E nós vamos falar sobre como potencializar essa mente, né? Então, o tema calhou direitinho com essa semana. A gente sabe que o Setembro Amarelo, né? A gente é um mês de conscientização sobre suicídio, sobre saúde mental, né? E a gente sabe que nessa pandemia muita gente sofreu, né? Perdeu o emprego, perdeu o ente querido, e também sofreu por causa da pandemia, ficou com muito medo, muita insegurança, e até tem alguns especialistas que chamam de pandemia oculta da depressão. Então eles acreditam até que vai ter uma nova pandemia, que nesse caso vai ser sobre depressão, ansiedade, medo, insegurança, insegurança sobre a saúde, né? Então, por isso a gente resolveu chamar hoje o doutor Ícaro aqui para falar com a gente sobre saúde mental, sobre como potencializar o nosso cérebro, tanto para pessoas que não têm nenhuma comorbidade, não tem uma doença propriamente dita, né, mental, mas para pessoas comuns como a gente, né, que todo dia tem que sobreviver, né, tem que sobreviver à ansiedade, à perda do emprego, à doença, enfim. Então a gente vai falar para vocês, e quem estiver escutando a gente e se interessar, mande para um amigo a partir desse aviãozinho aqui de baixo, mande pelo menos para 5 amigos, porque vai valer muito a pena. O doutor Ícaro é um médico, homeopata, ortomolecular, iridólogo, e ele prega que o bem-estar, a saúde física, também perpassa pela saúde espiritual, mental e emocional. Então, por isso que a gente trouxe você aqui, doutor. A gente agradece imensamente a presença nesse dia. E aí eu queria já começar com a primeira pergunta, pode ser? Vamos lá. Primeira pergunta, eu queria saber o que é ter saúde mental. Já começa com uma excelente pergunta e que a maioria das pessoas acaba confundindo. Gente, saúde cerebral é diferente de saúde mental. A gente precisa de saúde cerebral para ter saúde mental e vice-versa, mas elas são separadas. Por quê? A nossa mente é o conjunto de ferramentas da nossa psique, da nossa consciência. Consciência é o que nós somos, é o que você sabe que você é, muitas vezes o que você não sabe, não entra muito em contato, mas na maioria das vezes o que você sabe que você é, o que o conjunto dos seus conhecimentos, das suas experiências, das suas emoções, dos seus sentimentos e a sua interpretação das coisas fez você se tornar. Então, tudo bem, aonde fica a consciência? Isso aí divide opiniões e a gente aceita hoje em dia, eu também como cristão, acabo aceitando a teoria que outros médicos e pesquisadores, também cristãos ou ligados à espiritualidade, aceitam que a nossa consciência ela reside no nosso espírito. Aonde reside o espírito não é o objetivo da nossa live hoje. Mas basicamente nós somos espíritos habitando um corpo de carne, ok? No nosso espírito está a nossa consciência e o conjunto de ferramentas da nossa consciência é a nossa mente. Mas como é que a nossa mente consegue agir no corpo físico? Através do cérebro. Eu brinco com os meus pacientes o seguinte, que a minha janela aqui no consultório, ela vive suja. Por quê? Por mais que eu limpe de manhã, à tarde ela vai estar engordurada e suja. Por quê? Porque é o seguinte, a minha sala, ela está localizada com as janelas logo acima das turbinas de exaustão do shopping, da praça de alimentação. Então, aquele vapor que sobe parcialmente filtrado da exaustão da praça de alimentação sobe todo para cá.
Então a janela sempre vai estar nublada. Você sabe se é dia ou se é noite lá fora. Tá fechado para eu não passar vergonha, né? Mas quando eu pergunto para o meu paciente com as janelas fechadas, o dia lá fora tá bonito ou tá feio? Aí tem paciente que quer agradar, fala, o dia tá bonito. E tem outros que falam, doutor Ícaro, com essa janela suja fica difícil de saber. Exato. Eu quero que vocês entendam que o mundo lá fora é o meio ambiente no qual você está inserido ou inserida. Tá bom? A sua mente, a sua consciência, é como se fosse o que está aqui dentro. E a janela é o cérebro. Então, é através da janela que você percebe o mundo lá fora e que você vai atuar no mundo lá fora, usando esse exemplo da janela. Se a janela estiver suja, quebrada, pintada de preto, ou pintada de alguma cor que você não sabe, a sua percepção do mundo lá fora vai ficar alterada. Não vai? Vai. Então, e provavelmente você vai tomar atitudes baseado ou baseada em uma percepção inadequada. Então, quando o cérebro vai mal, a mente tem dificuldade de interagir com o mundo ao redor e tem dificuldade de perceber o mundo ao redor adequadamente. Eu me lembro de uma paciente uma vez, que veterinária, bonita, bem-sucedida, ela chegou ao consultório para tratar, ela queria ver a parte hormonal, coisa que eu recebo todo dia no consultório. E ela, no meio do relato dela, falou, olha, eu estou prestes a separar. Eu não aguento mais o meu marido, são muitos anos de relacionamento. E durante a história ela foi falando que ela estava saturada também do excesso de trabalho, estava sobrecarregada com os filhos, ela estava se sentindo exausta com mais facilidade, esquecia coisas até durante as cirurgias. Então, eu notei que a questão dela era uma questão maior. Ou seja, possivelmente tinha questões mentais, questões de relacionamento com o marido e tudo mais, mas o cérebro dela com certeza estava com carências de vários nutrientes e com excessos de algumas substâncias. Todo excesso é uma intoxicação. Então eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, até o começo do tratamento, não tome nenhuma decisão precipitada, tá certo? Porque eu expliquei o exemplo da janela, ela entendeu, falou, faz sentido. E eu expliquei para ela, dizendo que enquanto o cérebro dela não tivesse plenas condições de funcionar direito, a mente tinha grande chance de estar recebendo os estímulos do mundo de forma equivocada, até exagerada, de forma mais pessimista, tá certo? E que ela poderia tomar decisões equivocadas. O fato é que, quando eu pedi para ela melhorar os hábitos de vida dela, para ela procurar meditar mais, respirar melhor, suplementei várias vitaminas, minerais, principalmente o complexo B e ômega 3, que são muito importantes para a saúde cerebral, o que afeta indiretamente a saúde mental. Ela não separou, entrou numa segunda lua de mel com o marido, passou a viver melhor, suportar melhor a rotina dela, produzir melhor e tudo. Então espero que isso consiga conscientizar vocês da importância da saúde cerebral, que é o órgão físico, para que você tenha uma boa saúde mental. Você não passa suplementos para a saúde mental. Isso é impossível. Você passa suplementos para a saúde cerebral. E através dela, porque o cérebro e a mente andam juntos, você consegue plasmar uma melhor saúde mental. E o que é saúde mental, gente? É saúde de pensamentos e de emoções. Basicamente é isso. Nós temos dois cérebros. Temos o cérebro direito, que é o emocional, artístico, subjetivo, e o cérebro esquerdo, que é o físico, factual, objetivo, intelectual, do ponto de vista de análise de dados. Os dois precisam trabalhar bem juntos. E a saúde mental, ela tanto é a saúde de inteligência, memória, cognição, aprendizado, quanto é a saúde de emoções, sentimentos e pensamentos. Nunca pense que você tem 100% de razão em qualquer coisa do mundo externo, porque toda vez que você apreende e aprende algo, tem alguma emoção ou sentimento atrelado. Muitas vezes é mais fácil você lembrar da música que você estava escutando
quando você estava estudando um conteúdo importante do que do próprio conteúdo. E muitas vezes você não vai lembrar da música, mas vai lembrar do lugar associado a um conteúdo. E isso te ajuda a rememorar, trazer para a mente consciente tudo. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, tomar cuidado com a sanidade dos nossos pensamentos. Em segundo lugar, com como nós estamos atrelando os pensamentos a emoções ou sentimentos para o processamento cerebral. Porque o sistema límbico, que é o centro cerebral de processamento das emoções, hipotálamo, amígdala, hipocampo, por aí vai. Olha que curioso, o sistema límbico, ele compreende o hipocampo e todas as nossas memórias e aprendizados passam pelo hipocampo. Isso já é por si só uma prova de que não existe nenhum processamento de informação sem intelectual e emocional juntos. Então, saúde mental, basicamente, é isto. É saúde de pensamentos e também de sentimentos e emoções. E é interessante também, né, doutor? Porque não é só uma saúde mental, né? A saúde do nosso corpo interfere na nossa mente, a nossa mente também interfere no nosso corpo, né? Então, tudo que a gente guarda no nosso subconsciente, a forma como a gente vê o mundo, a gente interpreta o mundo, a gente manda uma informação para o nosso corpo, a gente consegue até desenvolver doenças, né? Por causa desse desequilíbrio mental, né? E é importante Exatamente. A gente cuidar da nossa mente para a gente prevenir doenças também, né? É uma maneira de prevenir câncer, hipertensão, diabetes, enfim, infinitas doenças que estão relacionadas com o nosso emocional e nosso mental, né? E de tratar com sucesso. Aí a gente precisa entender que existem 4 sustentáculos básicos para a saúde mental. Gravem isso para a vida de vocês. Eu sei que tem vários profissionais de saúde nos assistindo. E a saúde mental, ela é mais ou menos assim. O profissional de saúde, ele fixa na sua parte, no seu quintal, como Laí Ribeiro bem diz, para quem só tem martelo, todo problema é prego, né? E as pessoas esquecem que se você não avaliar bem a saúde mental do seu paciente e não ajudá-lo com ela, você logo perde o paciente, porque o tratamento não funciona e ele vai associar a você aquilo. Quais são os 4 sustentáculos básicos da saúde mental? Primeiro, buscar bons pensamentos, fazer o bem. Porque estudos comprovam que o ser humano foi feito para fazer o bem. Quando você não faz o bem, você vai para o polo, sei lá, de uma mentira, por menor que seja, de uma coisa que vai contra os princípios, vai contra a ética e a moral, quanto mais elas estiverem arraigadas em você. Quando você vai contra orientações que você recebeu, que você sabe que é certo, você causa um conflito no cérebro, porque ele é obrigado a processar e viver para o mundo exterior com uma máscara, que não é o que ele é, o que você é. É uma máscara. E isso é o maior fator que desagrega a saúde mental. Então, a saúde de pensamentos, fazer o bem e das emoções é o primeiro sustentáculo da saúde mental. O segundo sustentáculo é simples da gente entender. Qual foi o órgão que eu acabei de falar para vocês, que é o principal órgão de interface da mente com o mundo exterior? Cérebro. Cérebro. Aonde o cérebro está no corpo? Está na parte mais baixa? Não. Está lá na parte mais alta, onde o sangue tem até dificuldade para chegar. Certo? Então, a gente precisa entender que quem sustenta o cérebro é a saúde do físico, do corpo inteiro. Circulatória, de água, do que o fígado processa, do que os intestinos absorvem, do que o coração bombeia. Então, gente, não há saúde mental sem saúde cerebral, e não há saúde cerebral sem saúde do corpo. E o que mais afeta a saúde do corpo são os nossos hábitos de vida. Meio ambiente, 10 a 15%. Genética, 15 a 20%. Hábitos saudáveis de vida, 60 a 80%. Água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, desintoxicação, gerenciamento de estresse. Tudo isso são hábitos saudáveis de vida. Então, a partir de hoje, entenda que aquele ser humano na sua frente, seu paciente, ele precisa, acima de tudo, de um profissional de saúde de qualquer área em saúde, mas que consiga vê-lo como um todo. E esses 4 sustentáculos fazem parte de uma consulta e de um tratamento bem-sucedido. O terceiro sustentáculo é espiritualidade.
tá? Eu, como cristão, falando para a maioria de vocês que também deve ser de cristãos, falo para vocês, qual é a melhor forma de exercer espiritualidade? Contato constante com Deus, tá? Se você não acredita em Deus, ou exercita sua espiritualidade mantendo contato com algo superior, que você chame do nome que você quiser, tá? Isso também é exercer espiritualidade, que é manter contato com algo superior que te sustenta. Não existe na natureza criação de algo inteligente sem que aquilo tenha sido criado e seja sustentado por algo mais inteligente. Então chame como você quiser, mas espiritualidade é manter contato com esse algo acima. Ou então, se você não acredita em nada, a sua espiritualidade pode ser exercida fazendo o bem, procurando ajudar pelo menos uma outra pessoa ou a humanidade todos os dias, no mínimo que você possa fazer. Esse sustentáculo é muito importante e eu tive um caso que me impactou muito em consultório 2 anos atrás. Uma mulher me procurou e na história dela eu pude detectar que boa parte dos problemas dela tinha a ver com uma grande insatisfação que ela tinha, um remorso de ter parado de ir para a igreja dela. A vida ficou corrida, os filhos, a carreira, o marido, sempre colocam a culpa no marido, né? Mas enfim. Pois é. E aí, ela estava muito baqueada por estar distante. E no final da consulta, 1 hora de consulta ou mais, como eu sempre faço com os meus pacientes, eu falei para ela, olha, eu vou te prescrever uns suplementos, eu vou te prescrever exames, te espero no retorno, mas seu principal problema é que a sua espiritualidade está desconectada. Você mal está orando todos os dias. Claro que falando para uma cristã, tá bom? Eu não objetivo converter ninguém no meu consultório, longe disso. Eu estou só usando um exemplo real. E aí, ela não voltou para o retorno. Ela não voltou. E aí eu pedi para a Patrícia, minha gerente, meu braço direito, que é minha cunhada também, Patrícia, descobre o que aconteceu. Ela me mandou um agradecimento enorme, falando, doutor Ícaro, eu não precisei voltar para o retorno. Eu até usei alguns dos suplementos, eu até procurei melhorar minha saúde mental, ser mais positiva, meditar, respirar e tudo, mas eu voltei para a igreja no começo forçosamente, com um tempo que eu não tinha. Voltei a orar com um tempo que eu não estava dedicando. Olha, a Leandra entrou aqui. Oi, Leandra, tudo bom? Estou aqui com a sua pupila de luxo, que em breve vai ficar igual a você ou melhor, hein? Ó. Aí o que acontece? Ela voltou, ela não voltou no consultório, mas ela me deu esse feedback de que só de voltar à igreja, ela estava bem. Tudo regulou na vida dela. Físico, mental, espiritual, relações sociais, estava feliz. E a maior parte das queixas dela tinha sumido ou melhorado. Então, gente, espiritualidade é fundamental. Sabe, quantas vezes eu não estou baqueado em casa, mas eu faço 2 coisas todos os dias, sabe? Eu tenho contato com Deus, de preferência lendo a Bíblia, tá? E eu estudo algum conteúdo novo, todos os dias, sempre. Na cabeceira da minha cama tem 12 livros diferentes. Eu olho o que eu quero ler do dia do conteúdo e aprendo alguma coisa, certo? E o outro pilar sustentáculo da saúde mental é relações sociais positivas. Veja bem, positivas significa que te acrescentem algo. A gente associa, nossa, só vou me relacionar com pessoas que me acrescentem algo, pessoas boas, boas companhias, de lazer, de bons papos. Sim, isso aí é um aspecto da saúde social. Mas o outro aspecto da saúde social é você ajudar alguém com frequência. E aí vai ser uma pessoa que talvez não te povoe com os melhores pensamentos do mundo, vai despejar problemas para você, mas ajude pensando, isso faz bem para mim também, porque eu estou ajudando alguém. Isso também é saúde social. Mas é claro que o principal da saúde social é manter bons contatos frequentes, regulares, que te nutram, que te permitam dar vazão, porque o ser humano é composto de água, não é? A maior parte de nós. Água não foi feita para ficar parada, senão ela dá problema. Ah, a Romelita também está aqui, ó, proprietária da farmacotécnica. Beijo para você. Então, com esses 4 sustentáculos em mente, você vai ver que a sua saúde mental melhora muito. E eu não estou falando que você vai ter saúde mental perfeita. Não, isso é muito difícil de encontrar. Extremamente difícil. Mas você tem que morrer buscando a perfeição, mas sabendo que o ótimo é o maior inimigo do bom. Todos os dias agradeça. Faça o seu melhor com o que você tem.
Procure exercitar a felicidade. Ajude o mundo com o que você tem, sabe? Não fique esperando condições ótimas para ajudar e para se ajudar e se valorizar, olhar para o espelho e falar, caramba, eu faço o meu melhor, eu sou uma pessoa boa. Entendeu? Espero ter ajudado. Demais, doutor. A próxima pergunta era saber se era possível ter saúde mental sem medicação, né? Então, essas já começam a ser as dicas, né, de como ter saúde mental sem usar remédios, suplementos. Que dicas que você dá? É perfeitamente possível. Agora, deixa eu dizer para vocês. Eu fiz um curso gratuito para as pessoas poderem aprender as bases de todas essas saúdes, tá? Tá lá no icaro.med.br/minicursos. Minicurso, tá? No icaro.med.br/card você tem um link clicável lá para poder ver. A saúde, se você faz essa base que eu falei e que está no minicurso, você consegue uma saúde mental muito melhor do que a que você tem hoje em dia, facilmente, tá? E a base do minicurso é hábitos saudáveis de vida. Ok, mas eu não estou aqui para exportar vocês para o minicurso. Todo remédio, ele entra como um adjuvante, algo que vai te ajudar no objetivo que você queira atingir. Ninguém foi feito para só ter saúde mental baseado no remédio. Isso é mito, isso não existe. Remédio existe na lógica de doença. Se tem uma doença, o remédio ajuda a tratar aquela doença. Depois que a doença vai embora, isso é perfeitamente possível em quase todos os casos do que existe na natureza, você vai ajudar com suplementos, nutrientes, hábitos de vida e vai manter a saúde mental. Sem dúvida. Agora, quando tudo isso dá problema, um bom psicólogo, junto a um bom coach, podem ajudar muito na saúde mental. Mas eu preciso te dizer que medicamentos são importantes, claro, um grande avanço da humanidade, principalmente dos últimos 200 anos com os naturais e dos últimos 80, 90 anos com os remédios químicos que não ocorrem naturalmente no organismo, né? Mas a gente está usando remédio demais para uma coisa que não depende em essência de remédios, que é a saúde mental. Depende dessas outras coisas que a gente falou em essência. Mas é claro que eles podem ajudar. Exatamente. Exercícios físicos, né, doutor? Pensamento positivo, espiritualidade, se expor ao sol também ajuda bastante. Então, assim, existem várias dicas de como você se manter sempre em estado mental positivo e equilibrado, né? Diminuir o estresse, ter pessoas legais ao seu redor, fazer o que gosta também, né? Procurar um trabalho que acha interessante, detoxificar também, né? Comer direito, também são dicas excelentes para isso. E, doutor, existe alguma influência da nossa dieta nessa saúde mental? Sem dúvida, via saúde cerebral, né? Como eu falei no começo. Todas as vezes que você se sobrecarregar de carboidrato, você deteriora a função do cérebro. Você oxida o cérebro, você glica proteínas e isso vai dar problema. Também, se você deixar de fornecer combustíveis adequados para o cérebro funcionar, e um deles é a glicose, a gente não pode demonizar o carboidrato também. Tem pessoas que funcionam muito bem com as gorduras como fonte de energia para o cérebro, né, Ícaro? Com certeza. Mas isso é um treinamento, é um passo a passo, porque a gente, desde pequeno, acaba recebendo uma carga de carboidratos um pouco maior do que deveria na dieta. Então o cérebro vai ficando meio viciado em carboidratos. Mas devo dizer para vocês que o cérebro é viciado mesmo em energia. E a energia pode vir dos carboidratos ou das gorduras. Principalmente as boas gorduras, né? Ômega 3, óleo de abacate, óleo de piqui, que é muito bom também. Ômega 7, por exemplo, do Sea Berry, que inclusive foi a Leandra que me apresentou, do óleo de avestruz também. Outra coisa que melhora muito a função cerebral, que está na alimentação, é o chá verde, o açafrão, as berries em geral, que tem muito resveratrol e outros flavonoides e catequinas. Uma alimentação que tenha glúten e leite, ela vai detonar seu cérebro sempre. Pode não ser naquele primeiro momento, ou então está detonando, mas você não faz a correlação. Você fala, não, eu como, não tem problema nenhum. Eu tenho vários pacientes aí, essa que chegam no consultório, é engraçado. Não, doutor Ícaro,
eu como leite glúten de primeira vez, né? E não me faz mal, não. Aí eu falo, ah, é? Aí eu leio as queixas da pessoa no questionário. Você só tem, sei lá, dor no pé, indisposição, cansaço, fraqueza, falta de libido, dorme mal, inflamação, colite, mas não, comer leite glúten não te fazem mal, né? Então, assim, entenda que uma alimentação ruim, ela prejudica tudo, principalmente o cérebro. Até porque o que prejudica os intestinos prejudica o cérebro, porque histologicamente os tecidos de proteção, as barreiras dos intestinos e do cérebro são muito parecidos. Então, o que danificar e passar lá embaixo nos intestinos tem grande chance de danificar e passar aqui em cima também, sabe? Outra coisa da alimentação é a água. Eu tenho muita dificuldade de ver gente que queira melhorar a saúde cerebral sem tomar água direito. Sabe? Porque 72% do cérebro é água. E a comunicação entre os neurônios se processa em um ambiente aquoso. Então, sem água, pelo amor de Deus, você não tem comunicação adequada dos neurônios. Aí fica tomando coisas para dopamina, coisas para serotonina, coisas para acetilcolina, coisas para noradrenalina, quando, na verdade, o neurotransmissor que você fabricar não tem nem onde agir, porque falta água. Sabe? Isso aí está na alimentação também. Outra coisa muito importante na alimentação são as fibras. Porque as fibras alimentam as boas bactérias intestinais e regulam o funcionamento intestinal. Se os intestinos não têm boas bactérias, você produz um monte de porqueira que vão chegar no seu cérebro e você deixa de produzir várias substâncias boas também. Além do que, pela falta de fibras na dieta, variadas e adequadas, você acaba não tendo um bom funcionamento intestinal, então você come, mas não se nutre. Porque muitas vezes os nutrientes não entram. E se eles não entram, você não tem como, você está subnutrido mesmo comendo. Isso acontece muito hoje em dia. Hoje em dia a gente sabe, eu estava falando com a Denise Carreiro recentemente, uma das melhores nutricionistas do país, e ela estava falando, hoje em dia as pessoas têm obesidade com subnutrição. E elas não se tocam disso, porque hoje em dia todo mundo come, e come muito, mas se nutre pouco, porque coloca alimentos com baixo teor de nutrientes diferentes, né, sinérgicos na sua alimentação. E é claro que isso vai nublar seu cérebro, vai prejudicar. Perguntaram aqui, as enzimas digestivas ajudam? Sem dúvida. Tem uma estimativa de que a gente perca de 1 a 2% do nosso potencial de produção enzimática a cada ano, a partir dos 20, 25 anos de idade. Então faça os cálculos de quantos anos você tem, quanto você já não pode ter perdido de potencial enzimático, sabe? Enzimas que são fundamentais para você quebrar os alimentos em partes menores e poder absorvê-los. Então hoje em dia, eu me arrisco a dizer que acima dos 50 anos de idade, a suplementação de enzimas nutricionais, de enzimas digestivas, é praticamente mandatória a partir dos 50, né? Espero ter respondido. Modular o intestino é muito importante também, né? Tem vários artigos que usaram cepas de probióticos e melhoraram a depressão, a ansiedade, né? E essa questão de alimentação mesmo que você estava dizendo, as pessoas, acho que elas não comem conscientemente, né? As pessoas, elas nem sentem o próprio corpo, elas não sentem nem que estão com sede. Imagina se elas estão comendo direito, se elas têm sensibilidades a ovo, leite, glúten, e tem tanta gente que tem sensibilidade a castanhas e começam a comer só porque é saudável, né? Enfim, tem esse conhecimento, eu acho que falta um conhecimento profundo sobre si mesmo, né? De olhar para você e saber o que realmente te faz bem. E aí você se nutrir daquele alimento, né? E hoje em dia, nesse mundo de dietas também, que as pessoas tiram de tudo, eu estava até lendo, essa semana eu estava fazendo uma revisão sobre o triptofano. O triptofano é um aminoácido que a gente come na alimentação, segundo a nossa dieta brasileira, né, a gente consegue comer até 0,5 gramas de triptofano na nossa alimentação. E aí eu estava olhando até as fontes de triptofano. O que é? É leite, peixe, castanhas, queijos e chocolate, por exemplo, cacau, são fontes de triptofano. E o triptofano é muito importante para produzir serotonina, né? Que é um neurotransmissor muito importante para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Então, você retirar demais alimentos, viver uma dieta muito restrita por muito tempo, não ter equilíbrio na alimentação,
né? Isso impacta o intestino e impacta essa absorção de nutrientes tão importantes para a nossa saúde cerebral, né? Então, diminuir a alimentação, a ingestão de triptofano, por exemplo, pode dar mais compulsão por doce e dar mais vontade de comer. Então, é importante a gente equilibrar a alimentação e tudo isso que você disse. E, doutor, eu queria saber quando o remédio psiquiátrico é bem indicado. Quando que uma pessoa precisa tomar o remédio e não só a alimentação, não só todos esses hábitos de vida vão ajudar a pessoa. Quando que é preciso um remédio de verdade? Excelente pergunta. Eu tenho um paciente, né? Recentemente eu trato toda a família e a esposa entrou em contato comigo, doutor Ícaro, o senhor passou o tratamento, mas ele não está conseguindo melhorar os hábitos de vida como deveria, a gente sabe que isso é importante, sabe? E aí ele fica só o dia inteiro na cama e a gente sabe que o tratamento tinha tudo para dar certo, mas ele está cada vez mais triste, sabe? Fez parte do que o senhor orientou, parte não consegue. E aí? Eu falei, uai, ele precisa de um psiquiatra. Precisa de um psiquiatra, precisa de um remédio para tirá-lo da crise, tá? Porque depois que ele tiver mais cooperativo com o tratamento, a gente volta a bons hábitos de vida, que ele consiga realizar, sabe? Há uma suplementação melhor, mais otimizada, porque dá trabalho suplementar, dá trabalho melhorar os hábitos de vida. Dá. Então, a primeira coisa que eu te digo é, o paciente em crise, sabe, de alguma coisa psiquiátrica, ele precisa de uma avaliação emergencial e possivelmente vai precisar de remédios para sair da crise. Ah, Ícaro, mas você já tirou pacientes de crises de problemas psiquiátricos, de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia, de mania, com suplementos, homeopatia, ortomolecular e um bom psicólogo? Já. Centenas, tá? Mas o bom profissional de saúde, ele vai entender que mesmo ele sendo um naturalista ou algo assim, existem situações onde ele não vai poder evitar, né, que o paciente use remédio. Então, assim, no meu consultório, eu procuro ter a cooperação do paciente e da família em saber, ei, dá pra gente tentar te tirar, quando o paciente está lúcido para isso, né? Dá pra gente tentar te tirar com bons hábitos, bons suplementos, hormônios, se precisar, né? Vendo os exames e tudo. Dá, então vamos tentar. Agora, se é um surto muito grave, ou se o paciente fala, eu acho que eu não consigo, eu mesmo prescrevo, mando para psiquiatras que têm uma visão compatível e tudo mais. E às vezes também, durante o tratamento, como foi o caso desse senhor, começou a melhorar, começou a querer levantar, fazer as coisas, e depois deprimiu de novo. Talvez tenha uma questão espiritual para ver, social, de pensamentos que eu não pude investigar em consulta, até porque eu não sou um profissional específico de saúde mental. E aí é a hora de você pensar num remédio, sim, para poder ajudar. Porque o objetivo, Aissa, como um médico e cristão, eu digo para vocês, gente, o objetivo tem que ser a saúde do paciente, não meu ego. Sabe? Não poder dizer depois, fui eu quem resolveu o caso desse paciente. Não, gente. O que importa é que ele tenha o caso dele resolvido, é que ele tenha alívio, que ele possa voltar a viver, que ele seja feliz, que ele tenha chance de sucesso, de conviver com a família e tudo. Não importa quem trouxe isso para ele. Então, eu procuro fazer isso. Procuro pactuar com o paciente como vai ser. Mas várias vezes você precisa que um psiquiatra tire da crise, né? Ou várias vezes você precisa que o remédio psiquiátrico ande junto com o seu tratamento. Até depois a gente tentar tirar. Graças a Deus, Deus e os pacientes temos em consultório uma casuística de mais de 80% de retirada dos remédios em um ano. Graças a Deus. E aí eu queria alertar o pessoal que está assistindo sobre retirada de medicamentos controlados, né? Que é uma coisa muito séria, precisa ser acompanhado por profissional habilitado, de preferência o seu médico que indicou o remédio controlado. Não deve ser retirado assim de um dia para o outro, porque os nossos neurotransmissores, quando você toma um medicamento controlado, a gente produz uma quantidade muito maior de receptores de neurotransmissores. E aí, quando a gente retira o medicamento de uma vez, o corpo fica perdido. E aí você pode cair no risco de ter alguma crise, algum problema muito pior do que antes com o uso do medicamento. Então, assim, os medicamentos controlados, eles são úteis para algumas pessoas, eles precisam ser
bem indicadas e precisam ser retiradas com um profissional de saúde. Não substitua o medicamento controlado por nenhum suplemento que a gente vai citar aqui nessa live. Não faça isso sozinho. Sempre procure a opinião de um profissional habilitado, tá? Doutor, e já falando sobre os suplementos alimentares, que tipo de suplementos a gente poderia indicar para otimizar a nossa mente? Dessas pessoas aí, eu, você e todo mundo que está assistindo essa live, são meros mortais que têm problemas todos os dias, né? A gente convive com ansiedade, com depressão, com tristeza, né? Com insônia. Então, que tipo de suplementos poderiam nos ajudar a ter uma mente mais produtiva, uma performance melhor, uma saúde mental melhor? Você pode acrescentar aqueles que você achar por bem, porque muita coisa eu posso esquecer aqui, tá? Bom, a partir do momento que a gente parta de uma saúde mental razoável para melhorá-la, ou seja, não há um diagnóstico de base a ser combatido em essência, ou que não seja tão importante assim. Eu gosto muito das vitaminas do complexo B, tá? Gosto porque a maioria das pessoas tem carência de 2 ou 3 vitaminas do complexo B, sendo as mais comuns para carência B6, B9 e B12, tá? Eu gosto muito do magnésio. Magnésio realmente ele é polivalente, sabe? Então, para a saúde mental, ele realmente ajuda, para a saúde cerebral, realmente ele ajuda bastante. Além disso, eu gosto muito do ômega 3, acho um excelente. Gosto do alfa-GPC, da fosfatidilcerina, da fosfatidilcolina, tá? Gosto do inositol. E quando a gente fala de uma lógica também do açafrão, do chá verde, do cacau, sabe? Sou um fã do cacau para performance cerebral. Em pequenas dosagens e não para uso crônico, a cafeína, o café verde, o guaraná, a guaranina, o capsiate. Eu sou um fã das pimentas também. O capsiate é um extrato de pimenta para a saúde cerebral. Dá uma clareza cerebral boa, principalmente quando o problema é falta de circulação para o cérebro. Ginkgo biloba, muito bom para a saúde cerebral. O piracetam, o aniracetam, esses são mais difíceis de encontrar, né? Mas quando você encontra, são muito bons também. E quando a gente parte de um diagnóstico específico, aí você tem outra gama. Por exemplo, ansiedade. Como melhorar, Ícaro? Eu sou fã do GABA, ácido gama-aminobutírico, é muito bom, tá? Eu sou fã do... o Fenibut, ele age nos receptores de GABA, ele ajuda, mas rapidamente ele causa uma certa dependência. Se a pessoa for usando, nossa, fiquei bem, não for corrigir as causas. Então não uso tanto, sabe? Mas o Lactium também é muito bom, principalmente quando tem um componente de falta de sono associado, a pessoa que remói demais durante a noite os pensamentos. Então o Lactium pode ajudar na calma e no sono. Melatonina. Melatonina, né? Quando se tem uma suspeita de carência, principalmente pessoas mais velhas. Gosto muito do Safrin, do Zembrin, né? Também são muito legais. A gente tem sempre que lembrar das bases para os neurotransmissores. Então, quando você suspeita de algo com a serotonina, o 5-HTP, né? O P5P, que é a forma ativa da vitamina B6, também vai muito bem. Quando você suspeita que tenha problema com dopamina, não pode esquecer da L-tirosina. Eu gosto mais das formas acetiladas, né? Acetil, L-tirosina, porque eu tenho uma melhor experiência delas chegarem bem ao cérebro, né? Carreadas. Além disso, mucuna, catuaba, muirapuama são excelentes também para a parte de dopamina e acaba sendo também para noradrenalina, porque andam juntos. A gente precisa lembrar do cobre, porque sem o cobre você não vai ter noradrenalina adequadamente, né? Você pode ficar com a dopamina, mas o próximo passo da síntese fica prejudicado. E hoje em dia eu vejo que na pandemia está todo mundo consumindo zinco pra caramba, e o excesso de zinco pode dar uma reduzida dos níveis de cobre. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí também. Caramba, é tanta coisa que a gente pode falar. Ashwagandha. Ashwagandha, rhodiola, bacopa, cordyceps, né? Os adaptógenos são top de linha, não tem o que falar, né? São muito bons mesmo. E assim, quando as pessoas entendem a história da rhodiola rósea, que ela foi desenvolvida
para as pessoas, para os astronautas russos poderem e soldados poderem desenvolver em situações de privação de sono, né? Então você entende o tanto que a rhodiola é poderosa, sabe? Funciona muito bem. E a ashwagandha também, não tenho dúvidas disso. Eu gosto muito do Hypericum perforatum, cuidado só com a fotossensibilidade, mas é um antidepressivo e calmante bom. E interações, porque ele tem uma lista de interações desse imensas, tamanho, né? E as pessoas saem tomando, erva, tá tranquilo, não é por aí. E a gente tem que lembrar também o seguinte, hoje em dia descobriu-se que boa parte dos antidepressivos funciona bem, porque na verdade são grandes anti-inflamatórios cerebrais, tá? Então, a neuroanti-inflamação é fundamental para a saúde cerebral, que vai levar a uma boa saúde mental. Então, aqueles anti-inflamatórios, principalmente naturais, que chegam ao cérebro, atravessam a barreira encefálica, gente, eles dão uma melhorada no cérebro que você não imagina. Por exemplo, um bom suco verde, variando o suco verde, dá uma limpada na atividade cerebral. Por quê? Porque é um monte de substância boa que entra, né, e limpa lá dentro. Aliás, Romelita, Rome, Roge, Aiessa, Leandra, Rogério, pelo amor de Deus, cadê o suco verde de vocês, mega completo, para a pessoa só dissolver na água? Precisa. Vamos desenvolver. Tá, eu já pedi isso várias vezes, mas esse povo não me escuta. Desenvolvam, vai ser top. Então, outros neuroanti-inflamatórios top. O bom e velho açafrão, pela sua curcumina. Eu até ia comentar sobre o safrim que você tinha falado antes. O safrim é um açafrão verdadeiro. Existe uma diferença entre açafrão curcuma longa, que a gente tem aqui no Brasil, né? E tem o safrim, que é o crocus sativa, que é o açafrão de verdade. Eles chamam de verdade, mas é porque foi o primeiro e é o mais caro. Aquele que o pessoal brigava lá na Índia, né? Para ter. Mas esse safrim é o crocus sativo. Ele é muito estudado no mundo, né? Ele é muito caro também. 1 quilo de safrim, de crocus sativo, chega a custar R$60 mil. Então, é uma especiaria muito cara, e porque é muito difícil fazer extrato de açafrão, desse tipo de açafrão, porque ele não dá em qualquer lugar, ele é uma espécie muito, muito especial, e ele é um anti-inflamatório potentíssimo. Se você for ler a maioria dos artigos que usaram o safrim, o crocus sativo, para tratar da depressão, eles usaram em conjunto com antidepressivo, porque ele tem o mesmo mecanismo de ação dos inibidores de recaptação de serotonina, como fluoxetina, enfim. E eles usaram o crocus comparado com a fluoxetina e viram que tinha o mesmo resultado. Isso não foi só um artigo que eu li meta-análise, resumos, enfim. Então, ele é realmente um antidepressivo natural. A dose normalmente é de 30 até 160 miligramas por dia, mas todos os artigos que eu li, a maioria era de 30 miligramas por dia. Então, um efeito bem interessante. O tratamento é de 8 semanas. Então, e também porque ele é anti-inflamatório e também regula hormônios, também tem uma regulação hormonal, também por isso também que ele é tão efetivo na depressão. Você estava falando também sobre plantas. Tem o cerenzo, que você também estava citando mais cedo. Ele é um extrato de laranja, que é a Citrus sinensis. E ele é padronizado em 20% de D-limoneno. O D-limoneno é um triterpeno, isso mesmo. É um tipo de metabólito secundário da planta, que também é o princípio ativo dos óleos essenciais, né? Então, o óleo de alecrim, eu vi o pessoal falando aí sobre o alecrim, e outros óleos essenciais também são importantes para depressão e ansiedade, né? Então, o cerenzo é um extrato dessa laranja, que a gente chama popularmente de laranja Bahia, laranja de umbigo aqui no Brasil, e ele também tem um papel de modular neurotransmissores GABA e glutamato. Então, é excelente, os resultados são excelentes para tratar depressão e ansiedade, compulsão por doces, né, e compulsão alimentar. Sim, e menos é mais. A gente não pode esquecer do chá verde, que você pode encapsular, né, o extrato. Vocês têm um extrato muito puro, que é excelente. Sabe, caíram em desuso agora, né, que o pessoal prescreveu muito há uns 10 anos atrás, chá branco, chá amarelo, chá vermelho, que na verdade é a mesma planta, né,
só que com níveis diferentes de fermentação e preparo, né? Mas eu te digo Ginkgo que biloba também, né? Que faz mais de anos, 100 anos, muito mais do que isso, que se prescreve melhora a ginkgo biloba. circulação cerebral. Tem uma neuroanti-inflamação, faz uma anti-inflamação cerebral pequena, mas melhora muito a circulação cerebral, a boa e velha ginkgo biloba, sabe? E tá entre os remédios que até aqueles médicos que conhecem pouco de fitoterapia sabem. Não, ginkgo biloba funciona, né? É até engraçado de ver. É uma das plantas mais prescritas no mundo. Agora, se eu tivesse que eleger um para vocês, só um, eu diria que o meu preferido para saúde mental, adivinhe. Aí, essa, qual que você acha que eu vou falar agora? Para saúde, magnésio. Quase, esse é o segundo. Ômega DHA. Ah, esse é. Ômega 3 DHA, tá? Inclusive, ó, essa é a marca deles, ó. Pra vocês verem que eu tomo. Não adianta só vir aqui falar que toma e não mostrar. Eu tomo mesmo, sabe? Gente, ômega DHA é um negócio esquisito, porque você toma e você se sente melhor em questão de minutos, sabe? É esquisito o negócio. É claro, se você tiver um tubo gastrointestinal legal, de preferência consumindo com um pouquinho de gordura junto para facilitar a absorção. Não são poucos minutos, são dezenas de minutos. Num organismo com bons hábitos de vida. Mas funciona muito bem o ômega DHA, você não acha? Eu acho que, inclusive, para as mamães aí que querem ter um filho potencializado, né? Que tem um cérebro mega power, eu já indicaria tomar antes, durante a gravidez, depois da gravidez, quando o menino nascer, tudo. Eu queria ter tomado o ômega 3 desde quando eu era criança. Eu também. Tô dando essa oportunidade para minha filha, já que eu não tive essa oportunidade. Colocaram aqui uma dúvida bem legal. Não se pode tomar ginkgo biloba direto. Gente, não se pode tomar extrato de nenhuma planta direto. Nada. Por quê? Porque você não nasceu com ela plantada em você. Então não é uma substância que está no seu corpo normalmente. Então você use por um período de tempo acompanhado, né? E depois você troca por outra, dá um tempinho, veja um suplemento, alguma coisa assim. A diferença entre suplemento e remédio é que suplemento é aquilo que o seu organismo identifica como dele, sabe como lidar. E o remédio não, mesmo natural, mesmo de planta, é uma coisa de fora. Você não vai ficar tomando pro resto da vida, tá? Mas boa dúvida. Gente, eu tô tomando aqui também meu drink. Esse é um drink potencializador do cérebro, que nós desenvolvemos recentemente. Oxi, ele é um blend. Cadê o meu? O seu vai receber ainda. Ih, aí, ele gente, ó, eu não posso falar desse não, porque não me deram, tá? Não, mas eu queria falar para vocês que eu uso, eu queria falar para vocês. Ele é um blend de neuravena, que é um extrato de aveia, que potencializa o cérebro. Ele bloqueia os receptores, as enzimas que quebram a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da felicidade, do prazer, então você fica mais feliz com a neuravena. Ele também tem o GOL-BHB, que é uma matéria-prima, dá energia para o cérebro, então, principalmente para pessoas que não comem carboidratos, que não têm grandes quantidades de ingestão de glicose. Então, é bem interessante para dar energia para o cérebro. E tem Dimplex, que também é um extrato de melão, que tem uma quantidade alta de sódio, que são antioxidantes. Então, como o doutor disse, os antioxidantes também ajudam na saúde cerebral. Então, eu tomo no meu drink, ele já está disponível lá na farmacotécnica, é só vocês falarem lá o nome, refresco otimizador do cérebro, para potencializar a mente de vocês. Ó, não gostei, magoei, tá? Porque eu não tenho esse drink ainda. Pronto. Vai receber. Depois o senhor faz um post sobre isso. Doutor, vamos ver se tem alguma pergunta interessante aqui, que eu tô vendo que tem muitas perguntas. A nossa live tá quase acabando. Deixa eu ver. Prebióticos, probióticos, a gente disse, né, que eles são importantes para o intestino, então isso também para o cérebro, por tabela. Sempre trazendo informações interessantes. Piqui é bom para o esquecimento. Qual é a marca de ginkgo biloba? Gente, tem ginkgo biloba manipulada, tá? Só que precisa de receita médica, tá? Gente, piqui é ruim demais. Compra o óleo de piqui deles, que é encapsulado, é um pouco mais fácil de você consumir aquele negócio. Doutora Romelita. E o uso em altas doses de vitamina D? Ué, excelente, né, para a parte de imunidade,
E a gente sabe que o cérebro é especialmente muito suscetível à carência de vitamina D, né, Aïs? Ele desenvolve muitos sintomas pela queda da vitamina D. Então, o uso de altas doses pode ser uma boa, mas cuidado, quando você usa altas doses, tem que ter acompanhamento médico, porque tem efeitos colaterais possíveis, né? Exatamente. Sobre óleo essencial, gente, a gente tem alguns óleos essenciais que a gente vende na nossa loja para quem quer diminuir a ansiedade, né? Lavanda, tem vários óleos essenciais que são interessantes, porque eles vão lá no sistema límbico, né? E eles trabalham essas emoções. Vale muito a pena usar óleo essencial. Óleo de tangerina, óleo de limão, também são ótimos. Dizem que não pode tomar ginkgo biloba direto. Quantas cápsulas por dia de ômega 3? Bom, eu recomendo no mínimo 2 gramas de ômega por dia, mas se possível que metade disso seja de DHA, né? E a outra metade de EPA, mais ou menos, 50%. Agora, se o propósito é saúde cerebral mesmo, aí é melhor ficar no DHA, o máximo que der. Sempre vem um pouco de EPA junto na cápsula, né? Que é excelente para outros processos no corpo. Ômega 3 pode tomar direto? A vida inteira. Você não vai consumir 400 gramas de carne de salmão selvagem de águas profundas todo dia? Então que venha da cápsula, né? Eu não consigo consumir isso todo dia. Mulungu, eles estão comentando aqui, mulungu é uma planta brasileira antidepressiva interessantíssima. Quem puder tomar um chá ou fazer manipulado também é muito interessante. Quem tem epilepsia não pode usar ginkgo biloba? Olha, melissa e mulungu são excelentes calmantes, tá? Dá para tomar até durante o dia. E o negócio da ginkgo biloba para epilepsia não poder tomar não é uma contraindicação absoluta, não. Depende da causa da epilepsia e das áreas cerebrais afetadas. Mas, em geral, não tem uma contraindicação absoluta quanto a isso, não. Não que eu saiba. Você sabe, Aissa? Olha, a ginkgo biloba, ela é de prescrição médica, a gente não pode vender ela assim, sem receita, porque ela tem algumas restrições. Então, ela interage com algumas enzimas hepáticas. Então, precisa ver que tipo de medicamento que você toma. Enfim, tem que avaliar outras coisas para a gente ver se pode ou não. Posso tomar uma xícara de chá verde todo dia? É um extrato, né? É uma planta, ou seja, tome com alguma frequência, passe um tempo sem, ou então dê uma folga 2 vezes por semana do chá verde. Toma todo dia o mesmo chá, eu não recomendo, não. É bom fazer um rodízio. Repita a marca do ômega 3, doutor. Bom, esse que eu mostrei é o Nayak, que é o da farmacotécnica, tá? Da linha industrial da farmacotécnica, que é um dos mais puros que eu conheço. É um excelente produto. E assim, para vocês que querem mais uma lista de suplementos, tem lá no icaro.med.br/saúde cerebral e no icaro.med.br/suplementação, tá? Manda uma receitinha, todo mundo pode usar saúde. Eu li essa. Excelente sugestão. Doutor Icaro, fala sobre o suplemento para concurseiros. O que você indicaria? Olha, lá no icaro.med.br/saúde cerebral, eu dou uma lista de 40 suplementos diferentes. E a maioria dos que eu indico, a gente falou ao longo da live, né, Aissa? Olha, para quem aí que é concurseiro e quer potencializar o cérebro, eu vou dar uma dica desse magnésio taurato, que a gente vende também da Nayak, no nosso balcão, ele é de venda livre. Esse magnésio taurato, ele é um magnésio ligado à taurina, que tem uma função excelente para o cérebro e para o coração. Então, tem uma função de diminuir a ansiedade, melhorar a função cardíaca, melhorar a musculatura. Nós também temos outros tipos de magnésio, como magnésio treonato. O treonato é um magnésio específico para o cérebro, porque ele atravessa a barreira hematocefálica, então muito usado por pessoas que têm familiares com Alzheimer na família. Então, para prevenir Alzheimer, é interessantíssimo usar magnésio treonato. Mas para quem está estudando, então o Tauromind, que já vai dar um up legal no seu cérebro aí. Ginkgo biloba pode tomar com oxcarbazepina? Gente, eu não lembro da lista de medicamentos que interagem com o ginkgo biloba. Nem eu, de cabeça não. Ashwagandha para ansiedade. É ótimo, né, doutor? Não é o meu primeiro suplemento para ansiedade, mas ajuda.
sem dúvida. Ele diminui cortisol, então você fica mais adaptado ao ambiente. Então você se estressa menos com o ambiente. Então, teoricamente, também diminui a ansiedade. A gente só tem que lembrar que hoje em dia já tem muita gente com ansiedade por exaustão. Aí o cortisol vai estar baixo. Então tem que tomar cuidado também com a demonização do cortisol. Na fase aguda, sabe? Pode ser cortisol alto. Realmente você tem que modular durante o dia. Mas tem gente que desenvolve irritabilidade e ansiedade por falta. Sempre bom avaliar as causas, viu, gente? Como a Iessa falou mais cedo. Estão comentando sobre o magnésio complex. Isso é uma formulação nossa, que tem vários tipos de magnésio, entre eles magnésio taurato, treonato, dimalato, quelado. Agora eu não lembro de todos, mas é uma formulação bem barata, não é tão cara, que tem todos os magnésios com várias funções. Então vai agir tanto de maneira periférica, tanto no sistema nervoso central. Bom, suplementos para climatério. Então, o pessoal já está sugerindo nova live, né, doutor? Falar sobre climatério. É só ir lá no icaro.med.br/menopausa. Teve gente que falou de fibromialgia. icaro.med.br/fibromialgia. Gente, meu site está igual o Posto Ipiranga. Tem tudo lá. Vai lá que vai ajudar. Doutor Ícaro, então eu queria agradecer a sua presença mais uma vez, uma live maravilhosa. Muito obrigada por todos vocês que vieram aqui assistir esse conteúdo maravilhoso. Com certeza vocês devem estar saindo aqui com muito conhecimento, assim como eu também aprendi muito com a sua live. Nós agradecemos profundamente a sua presença aqui. E, doutor, o senhor está atendendo online, presencial? Sim, como é que gente, a gente acha? Eu estou atendendo online e presencial, mais online, que as pessoas têm preferido nessa época. O telefone para marcar é o 61-99646-7775, ou basta ir lá no meu site, no icaro.med.br, principalmente no icaro.med.br/card, que aí os links vão estar lá clicáveis para marcar e tudo. E eu agradeço muito pela oportunidade, é sempre um prazerzão fazer live com você, com a Leandra. Com você, a gente está fazendo mais recentemente, está sendo um prazer, está ótimo, tá? Desculpa o tanto de besteira que eu falo, mas é para descontrair. A Leandra já está acostumada. Então, assim, sempre um prazer fazer lives com vocês, viu? Espero vir mais vezes. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, pessoal. Semana que vem a gente tem live de novo. Muito obrigada. Até logo, doutor. Até mais. Tchau.